Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu quero nesse exato momento, meu amigo e minha amiga, que você preste bastante atenção para esta mensagem de fé, porque talvez o que você vai ouvir nesse momento, talvez algo parecido esteja acontecendo ou já aconteceu com você. Então, tudo que está escrito na Bíblia, a gente traz para nossas vidas, porque a gente adquire experiência e a gente aprende como lidar com determinadas situações. Olha só o que está escrito. No livro de Daniel, no capítulo 6, a partir do versículo 1, está escrito assim: Daniel na cova dos leões. Está escrito assim: E pareceu bem ao rei Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano algum. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele, em Daniel, havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então veja só, meu amigo. Talvez um dia você esteve em uma posição de, como é que eu posso falar? Uma posição de marketing. E alguém ficou observando e invejando a sua vida. E através daquilo ali, você desmoronou. Você saiu do auge e voltou ao zero. Foi o que aconteceu com Daniel. Só que Daniel tinha um espírito excelente. O Espírito de Deus habitava sobre Daniel. Então, o que intentaram contra a vida dele, não conseguiram destruí-lo, porque Deus se encarrega de cuidar daqueles cuja vida estão na mão dele. E ele prossegue dizendo: Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele, Daniel, era fiel a Deus e não se achava nele nenhum erro de culpa, ou seja, nenhum comportamento errado. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este homem, contra Daniel, se não a acharmos contra ele na lei de seu Deus. Veja só. As pessoas que estavam dentro do reino do rei Dário, eles arrumaram todos os meios, planejaram todos os métodos para acusarem, para prejudicar Daniel. Mas não sabia eles que Daniel era um homem temente a quem? Temente a Deus. E Deus se encarregava, como também se encarrega, de frustrar todos os planos e projetos contra o seu povo. E ele prossegue dizendo assim: Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei, ou seja, se reuniram, fizeram uma equipe e foram ao rei e disseram-lhe assim: Rei Dário, vive para sempre.
Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros, governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirma a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, agora, ó rei, confirma a proibição, assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Porque por esta razão o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia punha-se de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como Deus antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e chamaram a Daniel, e acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Então os presidentes ao rei apresentaram ao rei a respeito do ato do edito real. Disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse alguma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? É certa, confirme a lei dos medos e dos persas, não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo: Daniel é dos filhos dos cativos, que Judá não tem feito caso de ti, ó rei, nem o edito que assinaste antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. E ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs dentro de si, no seu coração, livrá-lo, e até a pôr o sol trabalhou para salvá-lo. Então, aqueles dias, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode remudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para seu palácio e passou a noite em jejum, e não deitou, nem deitou. A trazer à presença instrumentos de músicas, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse:
o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o seu nome... Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferisse, não me fizessem dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Não, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar. E ordenou ao rei fora trazido aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então veja só, meu amigo, os inimigos de Daniel, eles abriram uma cova para colocarem Daniel lá dentro dela, mas eles mesmos foi quem abriram essa cova, e eles mesmos caíram nela, porque eles conspiraram, eles armaram, eles tramaram contra Daniel, mas Deus foi com Daniel. Daniel creu, confiou em Deus, e Deus deu livramento a ele a todo instante, a toda hora. Então, meu amigo, medite nessas palavras e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Talvez você já passou, está passando pela mesma situação que Daniel passou. Talvez você está sendo lançado na cova dos leões, aonde os leões estão a ponto de devorar a sua vida, mas Deus tem guardado, Deus tem protegido, porque Deus tem uma obra grande a fazer, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida poderosamente, meu amigo.